Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é Tainan. Hoje é o dia 2 de dezembro de 2021, uma quinta-feira. No vídeo de hoje a gente vai atualizar a situação do Bitcoin, que não está fazendo nada de muito novo por hoje. Também vamos falar aí das principais altcoins do mercado e também vou falar sobre as altcoins que foram pedidas nos comentários do vídeo de ontem. Bem pessoal, só para avisar, tá? Eu estou deixando aqui agora abaixo aí no vídeo, na descrição do vídeo, os tempos de cada moeda, tá? Então, se você clicar naquele número ali que está em azulzinho, você vai conseguir ir direto na parte do vídeo onde eu falo daquela determinada moeda, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Se cadastre e aproveite. Bem pessoal, primeiramente eu peço que se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva. Se você quer me ajudar de alguma forma, deixa o like aí embaixo, compartilhe meus vídeos com pessoas que vocês conhecem, que assim vocês me dão uma força enorme. E se você quer receber notificações dos vídeos que eu posto diariamente aqui no canal Criptográfico, ative o sininho que você vai estar sendo notificado sempre que eu postar um vídeo, beleza? Bem pessoal, então vamos lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. Primeiramente, pessoal, o Bitcoin segue naquela tendência de alta que ele vem desde 13 de março de 2021, tá? Desde então ele vem aí seguindo uma linha de tendência de alta e fazendo topos e fundos cada vez mais altos, tá? A gente sabe, pessoal, que o Bitcoin, apesar da queda dos últimos dias, ele tem suportes importantíssimos ali na região dos $52 mil, tá? Se a gente olhar aqui, pessoal, a gente tem a média móvel, essa linha branca, a média móvel de 20 semanas, que está exatamente em $52.062 nesse momento, tá? Então, a região dos $52 mil, pessoal, é uma zona de suporte muito forte e no curto prazo, se a gente vê o Bitcoin bater ali nos $52 mil, é bem provável que ele teste pelo menos a região dos 60 ali, tá? Então, é uma forte zona de suporte. E outra coisa, pessoal, o fechamento do candle da semana passada, um candle aí com uma sombra inferior grande, né, parecendo um martelo, demonstra pra gente que talvez essa queda dos últimos dias aí tenha sido, vamos dizer assim, chuva de verão, tá? Algo que passa rápido. Não parece que ele iniciou uma tendência de baixa. Uma vez que se a gente observar aqui, pessoal, o volume de negociação ele vem caindo ao longo da queda, tá? Na semana de 15 de novembro, o Bitcoin começou a cair, tivemos um volume maior. Na segunda semana ele foi lá e caiu mais, o volume foi menor. Essa semana a gente ainda não teve o fechamento da semana para saber exatamente como vai ficar o volume. Mas enfim, pessoal, o volume de negociação ele veio caindo aí nas 2 semanas de queda, tá? Isso demonstra que a queda está sem força. O natural, quando o movimento está ganhando força, o movimento seja ele de alta ou de queda, é o volume de negociação e crescendo ao longo do movimento, tá? Se a gente está tendo o volume de negociação diminuindo à medida que cai, quer dizer que não há mais, ou que pelo menos há menos pessoas, há menos bitcoins à venda, tá? Então isso aí pode fazer com que ele não consiga continuar caindo, porque não tem tantas pessoas vendendo aqui para ele continuar caindo mais, beleza? É lógico, pessoal, no caso de uma catástrofe aí, tá, com relação ao Covid, né, caso saia notícias aí assustadoras que derrubem o SP500 e façam o mercado entrar em recessão, o mercado tradicional, as bolsas, aí dificilmente o Bitcoin se salvaria, tá? Mas no geral, pessoal, essa região aqui dos 52 mil, 53, 57 mil dólares, eu vou arredondar, na região entre 52 e 57 mil dólares, parecem aí ser regiões fortíssimas de suporte, tá? Regiões aí que tendem a segurar o preço e formar a base para ele fazer um novo movimento de alta. Então é o cenário que eu já venho falando há muitos dias, estou até muito repetitivo, tá? Até porque também o Bitcoin ele não está fazendo nada de novo, né? Então acaba que as minhas análises, os meus comentários, eles tendem a ficar um pouco repetitivos, tá? Mas além de estarmos em uma zona de suporte, ainda estamos formando um padrão de continuação, tá? Uma cunha
ascendente, que normalmente é um padrão que na maioria das vezes ele é rompido para cima, assim como aconteceu lá em outubro, tá? No início de outubro, antes do Bitcoin iniciar essa alta, tá? Então tudo tá indicando aí, pessoal, tudo tá indicando que pelo menos o Bitcoin, se depender só do Bitcoin, ele vai subir, tá? É o que o mercado tá querendo fazer nesse momento. Então, pessoal, perspectiva aí num prazo swing trade para o Bitcoin altista, tá? No curto prazo, pessoal, a gente vê que o Bitcoin ele pode estar formando aí um ombro, cabeça, ombro invertido. Fiquem ligados nisso, tá? A gente vê aqui que a gente já teve aí um possível ombro, né? Um ombro com dois ombros, um ombro, cabeça, ombro com dois braços, enfim. A gente também consegue ver aqui, pessoal, que ele parece estar formando um outro ombro, tá? Se a gente vê o Bitcoin conseguindo superar essa região aqui dos $59.500, aí ele vai estar confirmando um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? O volume ele ficou maior na cabeça, o que não é muito legal, mas de qualquer forma, se a gente vê o Bitcoin conseguindo superar aquela região dos $59.500, é bem provável aí que ele venha buscar a região dos 65 novamente, tá? Então, olho nisso. Por enquanto, a gente não tem esse ombro, cabeça, ombro invertido formado, mas se formar, a gente vai ter aí um belo sinal de scalping, day trade, talvez até de swing trade, beleza? Bem, pessoal, então agora vamos aí falar da nossa queridinha Ethereum, que hoje também está aí relativamente parada, tá? Depois que ela bateu na linha de tendência de alta, ela está tendo um pouco de dificuldade aí de subir, mas a Ethereum, pessoal, a gente segue para ela com aquela perspectiva daquela cunha descendente ou bandeira de alta que foi rompida lá em outubro, que tem alvo em $5.200, é o lugar mais provável da Ethereum ir nas próximas semanas, beleza? FTT, pessoal, FTT segue aí naquela região de suporte dos $50. Por enquanto, ela não dá nenhum sinal de reversão, beleza? Infelizmente, a FTT aí segue numa situação complicada depois de ter rompido um triângulo descendente, é um triângulo simétrico, né? Pode estar formando um triângulo descendente também nessa região. E se a gente vê a FTT perder o último fundo ali na região dos $45, aí a coisa complicaria bastante para ela, beleza? Por enquanto, a gente não tem nenhum sinal muito claro na FTT. BNB, pessoal, BNB parece estar acumulando aí para romper a região ali dos $688, né, que é o topo histórico dela, tá? Região dos $700, vamos arredondar, né? Ela precisa romper a região dos $700 ali, e caso ela rompa, provavelmente a gente vai ver a BNB indo buscar os $1.130, que é o topo histórico dela, beleza? Se a gente for aqui para o curto prazo na BNB, pessoal, parece que ela está formando aí um triângulo ascendente, tá? Então fiquem de olho na BNB, porque se ela romper para cima esse possível triângulo ascendente, ela pode ficar legal. Se ela para romper para cima essa região, ela precisaria romper a região ali dos $670, tá? Para a gente dizer que ela está rompendo esse triângulo ascendente. E caso ela romper, a gente teria aí alvo aproximadamente na região ali dos $818. Então fiquem de olho, porque a gente está vendo que os touros, né, os compradores estão conseguindo empurrar a BNB cada vez mais altos. E toda vez que chega nessa região aqui dos $660, os vendedores empurram ela para baixo, tá? Então a gente tem uma resistência aqui, mas os compradores estão mais fortes, porque eles estão conseguindo empurrar cada vez mais alto, né, a BNB para um preço cada vez mais alto, enquanto os vendedores, eles não estão conseguindo empurrar mais baixo, tá? Eles estão empurrando na mesma altura, na hora que os compradores conseguirem comprar toda a oferta de BNB que tem nessa região ali dos $660, que está impedindo que os preços segurem, provavelmente ela dispare e venha buscar o alvo desse triângulo, beleza? Então, para a BNB é isso, fiquem de olho que ela pode dar uma oportunidade interessante, beleza? Cardano, pessoal, vamos aí falar da nossa queridinha Ada Cardano. O que está acontecendo hoje, né? Bem, hoje a Cardano deu uma disparada, né, pessoal? Não tem nem o que dizer. Hoje ela está subindo aí em torno de 11%, tá? E, pessoal, para Cardano, eu sigo aí aguardando para ver se ela vai formar algum padrão, se ela vai fazer alguma coisa. Por enquanto, a Cardano ela segue aí naquela região de suporte. Que é a região dos 1,50, a gente sabe que é uma região importantíssima de suporte. E se a Cardano ela der algum indício de que vai começar um movimento a partir daqui, ela pode ficar promissora, tá? Para Cardano, pessoal, a questão é o seguinte: esse movimento aqui na região de suporte, um candle desse, com esse volume de negociação bem mais alto aí do que a média de volume dos últimos 20 dias, pode ser um sinal de que talvez ela esteja iniciando
o movimento de alta e revertendo essa tendência de baixa, tá? A gente só vai precisar, pessoal, que o Bitcoin nos passe mais segurança aí nos próximos dias para Cardano começar a performar, tá? Não dá para calcular alvos aí de forma muito precisa, mas a gente consegue traçar a retração do Fibonacci aqui e aí a gente sabe que até a região ali dos 2 dólares e 30 centavos ela pode ir facilmente, que é 61% da retração de Fibonacci, beleza? Então, para Cardano, se o Bitcoin der uma estabilidade aí no mercado, provavelmente a gente vai ver ela indo ali na região dos 2 dólares e 30 centavos novamente, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, a XRP, que infelizmente estava ali rompendo a bandeira de alta, mas aí veio o Bitcoin e derrubou tudo, tá? Por enquanto a gente não tem padrão gráfico na XRP, a XRP segue andando de lado aí, beleza? Mas assim que a gente vê, a gente vai comentar, porque aqui a gente analisa ela quase todos os dias, na maioria dos dias em que a gente vê as altcoins. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, a Dogecoin, que tá difícil, né, pessoal? A Dogecoin tá andando de lado, tá? Ela não consegue nem fazer topos mais altos do que os topos anteriores e nem fazer fundos mais baixos ela está tentando fazer, mas por enquanto está se segurando na região em que ela estava no final de setembro, tá? Então, a gente precisa ver a Dogecoin romper para algum lado, para cima, ali a região dos 33 centavos de dólar, ou esse último fundo aqui na região dos 20 centavos para baixo, para a gente ter uma noção mais clara de para onde ela vai, beleza? Me pediram para falar sobre a Polkadot, pessoal. Me pediram não, eu que estou falando. É uma das moedas aí que eu considero importantes no mercado, né? A Polkadot, pessoal, ela é uma moeda aí que, na minha visão, ela pode performar muito bem na out-season, tá? Hoje ela chegou aí a bater em 35 dólares, que para mim é um excelente ponto de compra para Polkadot. E, pessoal, eu já comprei um pouco de Polkadot a 40, comprei um pouco a 35, 36 dólares, se eu não me engano, esses dias para trás. E estou reservando mais um pouco para comprar, caso ela venha para essa região de suporte aqui dos 25 dólares, tá? A gente vê que é uma região importante para Polkadot, já foi suporte e resistência várias vezes esse ano. E acredito que se a Polkadot cair para essa região aqui dos 25 centavos de dólar, 26 centavos, 26, 25 dólares, não 25 centavos, né? Dos 26 dólares, 25 dólares, pode ser uma região interessante aí para estar pegando ela num preço legal para uma possível out-season, beleza? Só para lembrar que saíram várias novidades e ainda vão sair muitas coisas sobre a Polkadot, isso pode fazer com que os preços dela se movimentem para cima, beleza? Bitcoin Cash, pessoal, a gente segue aí aguardando o Bitcoin ficar mais estável. A Bitcoin Cash começou a romper aquele triângulo simétrico com alvo na região dos 1.000 dólares, mas o movimento de alta dela foi frustrado pela queda do Bitcoin, que puxou ela e todas as moedas para baixo. No momento, a Bitcoin Cash segue lateralizando e parece estar acumulando ali naquele suporte dos 550 dólares, beleza? Solana, pessoal. A Solana rompeu ali aquela bandeirinha de alta que a gente comentou na última vez que a gente falou dela, se eu não me engano, ontem, tá? E, pessoal, tomem cuidado, tá? Ela tá rompendo, tá bonita, só que se o mercado corrigir aí, ela provavelmente corrige junto, tá? Então coloque em stop. Não tô dizendo que não deve operar. Sempre tem o risco de você errar e acertar a operação, tá? Mas coloque stop. No 4 horas, a Solana já fez aí o pullback e o alvo dessa bandeira de alta para Solana está ali na região dos 350 dólares, beleza? Então a Solana que tá agora em 238 dólares, provavelmente deve tentar buscar a região ali dos 350 dólares. Outra moeda que a gente não pode deixar de dar uma comentada é a Chainlink, tá? A Chainlink segue completamente lateral aí, andando de lado, sem novidades e sem nenhuma perspectiva, tá? Ela começou a romper aquele triângulo simétrico, mas aí o Bitcoin caiu, puxou a Chainlink para baixo e ela voltou junto, beleza? Litecoin, pessoal, Litecoin bateu naquela região de suporte importante que eu tinha comentado, a região dos 180 dólares, tá? Se a gente vê a Litecoin voltando de novo nessa linha de tendência de alta, pode ser interessante para comprar ela. A perspectiva agora é que a Litecoin ela comece um movimento de subida dentro desse canal de alta em direção à região dos 350 dólares. Tá? A gente vê que ela está se movimentando, bate no topo, volta para o fundo, bate no topo, volta para o fundo. E a perspectiva é que ela continue fazendo esse movimento, beleza? Então essa região de 180 dólares é uma região de excelente relação risco-retorno para a Litecoin. Uni, pessoal. A Uni hoje está subindo em torno de 7%. Ela começou a romper aquele triângulo para baixo, agora voltou. Enfim, pessoal, a Uni é uma moeda que a gente precisa esperar e ver ela dar algum sinal mais claro, tá? No momento ela segue aí andando de lado, completamente sem direção e sem indícios de para onde ela esteja indo, beleza?
Bem, pessoal, uma moeda que eu não posso deixar de comentar hoje é a Matic. Me pediram para falar sobre ela e ela é uma moeda que, inclusive, eu estou segurando ela, tá desde aqui da metade de outubro, né? Quando eu falei sobre ela, eu falei, gente, a Matic está rompendo um triângulo gigantesco para cima. Acredito que ela pode ir em 3 dólares e 80 centavos aí em alguns meses. E continuo com a mesma perspectiva, pessoal. Ela rompeu aquela cunha descendente que eu falei no último vídeo que eu comentei sobre ela, tá? O alvo dessa cunha descendente está ali na região dos 2 dólares e 50 centavos. Então é bem provável que nos próximos dias ela vá ali para aquela região dos 2 dólares e 50 centavos. Só precisa romper esse topo ali na região dos 2 dólares e 20. Aí é bem provável que ela vá ali nos 2 dólares e 50, tá? Lembrando, pessoal, que para Matic, se a gente pegar aquele triângulo que foi formado entre maio de 2021 e outubro, a gente tem o alvo lá em 3 dólares e 80. Esse alvo de 3 dólares e 80, eu acredito que demora mais um pouco para ser alcançado, uma vez que a gente demorou meses para formar esse padrão, tá? Mas no geral a perspectiva para Matic é boa, pessoal. Só tome cuidado porque ela subiu ontem e hoje, subiu muito nos últimos dias e pode ser que ela faça algum movimento corretivo aí. E quem comprar aqui pode comprar no topo, beleza? Sempre dê preferência para comprar após as correções ou nos rompimentos. Evite comprar depois que o ativo já subiu, beleza? Então, para a Matic, segue aí a perspectiva otimista. Eu ainda sigo acreditando que ela pode bater os 3 dólares e 80 centavos aí em algumas semanas ou meses, beleza? Outra moeda que a gente não pode deixar de comentar, que foi pedida por um inscrito aqui do canal, é a NIR, tá? A NIR, pessoal, ela segue aí. Ela precisava romper. Ela segue aí na tendência de alta ainda, tá? Ela precisava romper aquela região ali dos 13 dólares e 40 centavos ali para formar mais um pivô de alta, mas ela não conseguiu. O Bitcoin caiu e puxou a NIR também, tá? Para NIR, pessoal, eu vejo uma possível região para quem tiver interesse em arriscar uma compra nela ali na região dos 7 dólares e 44 centavos, tá? Na minha visão, pode ser uma região promissora aí para estar pegando a NIR, para estar arriscando uma compra na NIR, beleza? No mais, pessoal, a gente não tem nenhum padrão gráfico muito claro e também, se você quiser arriscar sem ser ali no suporte, essa linha de tendência de baixa, quando for rompida, ela pode aí ser um sinal interessante, tá? Se ela for rompida para cima, pode ser uma oportunidade aí de pegar a NIR e comprar ela e investir nela, né? Mas no momento a gente não tem aí um padrão sendo rompido, tá? Dá até para colocar aqui uma linha embaixo aqui, né, e formar uma cunha descendente, que aí seria também interessante, tá? Uma cunha descendente na região de suporte costuma ser um bom sinal. Caso ela rompa aquela linha de tendência de baixo, então a gente poderia projetar o alvo dessa cunha descendente para cima, o alvo seria na região dos 14 dólares e 50 centavos, beleza? Então, caso a NIR, que está numa região próxima de uma região de suporte, consiga romper para cima essa cunha, ela pode ir ali na região dos 14,50. Outra moeda pedida é a LIT, tá, pessoal? A LIT, ela começou ali a romper aquele possível triângulo ascendente que está fora de contexto, né? Ele não está numa tendência de alta, ele está aí no meio de uma lateralização, na verdade, né? Mas também a gente pode considerar, tá? A gente vê que os vendedores não estão conseguindo empurrar mais baixo, os compradores estão empurrando cada vez mais alto, os fundos estão ficando cada vez mais altos. Tá? A gente sabe que a NIR tem alguém distribuindo ela ali na região dos 5 dólares e 80 centavos. Não sabemos se é desenvolvedor, alguma baleia. Tá? Mas assim que todas essas NIR, desculpem, pessoal, a LIT, depois que todas essas LITs estão ali na região, que estão à venda na região dos 6 dólares ali, forem compradas, é bem provável que ela rompe isso daqui para cima e faz um movimento de alta, tá? Se a gente projetar para cima esse possível triângulo que eu estou vendo aqui, a gente teria alvo ali na região dos 9 dólares e 90 centavos, tá? Então a gente tem que aguardar e ver o que vai acontecer. As últimas vezes em que ela tocou essa região dos 6 dólares, 5,50, ela encontrou resistência, tá? Mas ela está aí prestes a romper, beleza? O movimento que ela fez no dia 27 de novembro foi estranho, ela subiu 46%, aparentemente um movimento de pump, e é como eu sempre digo, subiu 50% num dia, 40% num dia, cuidado, não compre, não se empolgue, espere porque provavelmente corrige, tá? E nessa correção aqui, a região aí interessante para comprar, né, onde ela deveria pelo menos se segurar para passar a segurança de que ia continuar o movimento, era a região dos 5 dólares, tá? Agora ela está em 4,87, vamos torcer para ela fechar acima dos 5 hoje, beleza? Outra moeda que me pediram é a DAR, tá, pessoal? A DAR, vamos ver se a gente encontra algum gráfico dela aí com um histórico maior de negociação. Infelizmente, essa moeda é muito nova, não tem histórico. E para analisar gráfico, a gente precisa de histórico, beleza? Histórico e volume. Infelizmente, ela não tem muito histórico, uma moeda lançada recentemente. Me pediram para falar sobre a Pond, pessoal.
A Pond, vamos ver se a gente acha aqui também um gráfico com maior histórico dela, né? A gente achou, mas infelizmente também é um gráfico que não dá para ver muita coisa, tá? A moeda está andando de lado aí, completamente sem direção no momento. Nenhum padrão gráfico muito claro nela, beleza? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a AXS, token do jogo Axie Infinity, né? E, pessoal, a AXS segue em tendência de alta, tá? Num prazo um pouco maior. Se a gente der um zoom aqui, ela tinha rompido aquele triângulo simétrico para cima com o alvo nos 2,40, mas aí veio o Bitcoin, caiu e impediu que ela continuasse subindo para buscar esse alvo, tá? Por enquanto a AXS segue andando de lado, né? E se segurando ali na região de suporte dos 130 dólares. E, pessoal, caso o Bitcoin der uma trégua e o mercado ficar bom para a AXS, o alvo dela ainda está lá na região dos 240 dólares. É provável que, caso o mercado fique bom para as altcoins, a AXS venha visitar ali aquela região dos 240, beleza? Me pediram para falar sobre a VET. A VET começou a romper aquele triângulo simétrico para cima e, com a queda do Bitcoin, ela foi puxada para baixo e acabou caindo junto e agora está ali de novo na linha de tendência de baixo daquele triângulo que vem servindo de suporte, né? Pessoal, a VET precisa agora romper esse último topo aqui, tá? Ela precisa romper esse topo aqui da região dos 19 centavos de dólar para continuar e ir buscar o alvo lá em 25 centavos de dólar, beleza? Se ela não conseguir rapidamente voltar a subir, pode complicar e talvez ela não busque esse alvo tão cedo, beleza? Me pediram para falar sobre a IGG, e a IGG, como eu comentei nos últimos dias, ela tem pouco histórico de negociação, então não dá para confiar muito na análise gráfica dela, tá? Baixo volume também. A IGG tem uma resistência na região dos 8 dólares e 50 centavos, ela precisa de romper aquela região para conseguir começar a fazer novos movimentos, mas infelizmente eu não mexeria com essa moeda, tá? Porque a gente vê que ontem, no dia 1º, ela subiu 15%, hoje ela já caiu aí 9%, chegou a cair mais de 10%. Enfim, a moeda está extremamente volátil, tá? Não dá para ver rompimento saudável nela, ela faz esses rompimentos sempre esticados e acaba não conseguindo concluir. Outra moedinha que a gente tem que comentar e foi pedida por um inscrito, e para mim, pessoal, é uma oportunidade para essa alt-season, é a XMR, a Monero, tá? Ela é uma moeda anônima, uma das mais antigas do mercado. E, pessoal, se a gente olhar aqui, a gente consegue desenhar um triângulo simétrico nela ainda, tá? Ela começou a romper esse triângulo, pessoal. Mas, infelizmente, aí veio o Bitcoin com toda aquela queda, tá? Acompanhando aí as bolsas americanas e acabou fazendo aí com que o rompimento da Monero não fosse para frente, tá? Ela tinha rompido esse outro triângulo aqui, mas aí o Bitcoin atrapalhou. Mas ainda dá para ver outro triângulo aqui. A gente consegue conectar linhas. E, pessoal, se a gente projetar para cima o alvo desse triângulo aqui que a Monero está prestes a romper, o alvo seria na região dos 654 dólares, tá? Só gosto de fazer um parêntese que ele ainda não foi rompido, então a gente não pode falar, vai 654 dólares. Não, tá? Ela precisa primeiro romper esse triângulo para a gente saber para onde ela vai. Se ela romper para cima, aí é 650 dólares o alvo, tá? Se romper para baixo, que é o menos provável, uma vez que a gente tem uma tendência de alta, tá? Aí ela poderia facilmente voltar para aquela região ali dos 62 dólares, tá? Não sabemos se vai acontecer isso por enquanto. A gente tem que aguardar e acompanhar para ver o que a Monero vai fazer. Mas, pessoal, para mim essa moeda tá interessante. Ela está aí numa região de suporte, tá? A gente vê aqui que se a gente traçar uma linha nessa região, uma região aí que ela já ficou muito tempo acumulando, né? Então, para mim a Monero é também não só uma moeda pedida por escrito, mas uma oportunidade. Caso o Bitcoin não caia mais, ou pelo menos fique mais estável, bem provável que a Monero ela rompa esse triângulo para cima e praticamente dobre de valor, tá? Outra moedinha pedida para comentar é a Atlas. A Atlas já rompeu aquele fundo duplo, buscou o alvo. E agora, pessoal, a gente precisa que a Atlas supere a região dos 20 centavos de dólar, feche um candle ali acima demonstrando força, para que ela vá buscar os 25, que seria ali 100% da expansão de Fibonacci, beleza? Por enquanto a gente precisa então que ela consiga romper a região dos 20 centavos de dólar. Me pediram para falar sobre a ONI, pessoal. A ONI que infelizmente é uma moeda que não vai para lugar nenhum, né? Ela finge que está rompendo a bandeira, aí vem um Bitcoin, cai e joga ela para baixo, tá? Mas no mais, pessoal, ainda vejo aqui na ONI, ela em uma região de suporte, tá? Essa região aqui dos 25 centavos de dólar é uma região clara aí de suporte. Se a gente olhar aqui, pessoal, a gente vê também na ONI
uma... Ainda a gente vê uma bandeira de alta, tá? Ainda que tenha passado um pouco ali abaixo, a gente consegue ver uma bandeira de alta. A gente vê o volume de negociação caindo aqui ao longo da figura, o que demonstra aí que provavelmente estamos diante de um padrão de continuação. E a situação dela é o seguinte: se a ONI perder a região ali dos 22 centavos de dólar, aí ela forma um topo duplo nessa região. E aí provavelmente ela reverte para uma tendência de baixa, tá? Então, caso aconteça dela romper para baixo, que é o menos provável que ninguém deve estar querendo, o alvo seria nos 11 centavos. Caso aconteça, pessoal, dela romper para cima, aí ela vai estar fazendo uma bandeira de alta, tá? O alvo seria ali na região de aproximadamente 50 centavos de dólar. Ah, Tainan, mas você está falando que pode subir, pode cair? Gente, infelizmente a análise gráfica é isso. A gente tem que observar os pontos que são relevantes, os pontos que precisam ser rompidos para a gente ficar de olho e saber quando se posicionar, se vai comprar ou não e a hora melhor, né? A hora onde a gente vai ter um ganho melhor, tá? E também com risco menor, com stop mais barato, beleza? Então, no mais, para onde a gente segue aí aguardando, o nome dela é Harmony, né? A gente segue aguardando aí para ver a situação dela e ver como ela se comporta aí nos próximos dias, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima tarde de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!